A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor José Weber e nós estamos na classe de juvenis. Estamos no terceiro trimestre de 2020, lição de número 6, e o nosso tema da lição é Eu, um levita? Então hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre as funções dos levitas e também se é correto classificar os cantores da música de nossa igreja hoje como levitas, ou se o ofício de levitas vai muito além do louvor. Nosso texto áureo se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 18. Assim está escrito: E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos ao Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 18. Nós temos 3 objetivos específicos para serem alcançados na aula de hoje. O primeiro objetivo é apresentar as atividades dos levitas no Antigo Testamento. O segundo objetivo é mostrar que não só os músicos são levitas nas igrejas. E o terceiro objetivo é estimular os alunos a se dedicarem a alguma atividade na igreja local. Vamos ler o livro de Números, capítulo 1, versículo 50. Assim está escrito: Mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Versículo 51. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Nós já vemos então logo de início que os levitas faziam mais do que apenas cantar. Nós acabamos de ver que os levitas também eram responsáveis por todos os utensílios utilizados no culto ao Senhor, todos os utensílios do tabernáculo, assim como responsáveis pelo próprio tabernáculo, a montagem e a desmontagem do tabernáculo móvel. Nós acabamos de ler um texto que vem relatando sobre os 40 anos em que o povo de Israel esteve andando pelo deserto, sendo liderados ali então por Moisés. O segundo texto está no livro de Números, capítulo 3, versículo 32, que diz: O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. Então, mesmo dentro da tribo de Levi, haviam levitas que eram separados para cuidar de utensílios, separados para cuidar do lugar santo, separados para cuidar do lugar santíssimo. Então, da tribo de Levi também haviam graus de serviços que eram separados por casas paternas. Nosso próximo texto está no livro de Êxodo, capítulo de número 38, no versículo de número 21. E esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Então aqui está a contagem das coisas do tabernáculo, que também é realizado pelos levitas. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 21... 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 21, nos diz: Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus e para toda a obra.
Você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Mais à frente, o livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 15, vai falar que os levitas são responsáveis também pelo transporte da Arca da Aliança, responsáveis também como porteiros da Arca da Aliança. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12, tem vários outros ofícios sacerdotais e também inclui aqui o canto. Então nós já vimos que o ofício de levitas no Antigo Testamento, ele vai muito além dos cantores, levitas cantores. Haviam também os levitas guardas do tabernáculo, levitas responsáveis pelas portas, por entrada e saída, os porteiros, levitas responsáveis por oferecer o sacrifício, levitas responsáveis pela limpeza dos utensílios, limpeza do tabernáculo. Então, o ofício sacerdotal é muito variado. Quem seriam os levitas, então, hoje, no nosso tempo? Levitas seriam todos aqueles que têm algum cargo, que exercem algum ofício dentro das igrejas. Então, o levita não é apenas o cantor. Nós estamos muito acostumados a ligar, não é verdade? A chamar o cantor de levita. Mas levita é todo aquele que tem um cargo na casa do Senhor. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículos de 15 a 24. Espero que você esteja de posse da sua Bíblia ou de posse da sua lição para acompanhar o texto junto comigo. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Beni, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaía, e Maacéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias, e Aziel, e Semiramote, Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maacéias, e Benaía, com alaúdes, sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Seminite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amasai, e Zacarias, e Benaía, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sintetizando, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, separou uma das 12 tribos, a tribo de Levi, para realizar o serviço religioso junto ao tabernáculo. Hoje em dia, muitas pessoas associam o ministério de louvor ao ministério dos levitas no Antigo Testamento. Já nesta lição, estudaremos as semelhanças e as diferenças que existem entre o serviço dos levitas registrados no Pentateuco e o serviço a Deus nas igrejas atuais. Então, quando Deus retirou aqui o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, o livrou com mão elevada, mão forte do Egito, do cativeiro egípcio, retirou eles da casa da servidão, com todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas, que apenas o Todo-Poderoso Deus é capaz de realizar, e nunca se ouviu antes de um Deus que tenha removido e escolhido um povo dentro de outro povo, retirado esse para si, como Deus fez com a nação, com o povo hebreu, com o povo de Israel. Glória a Deus por isso. Dentre essa nação escolhida,
Deus ainda escolheu uma tribo. Os escolhidos dentre os escolhidos eram os levitas, a tribo de Levi. Vocês, lendo aqui, então, o Pentateuco, vão perceber que a tribo de Levi não teria herança física, parte de herança na terra prometida, porque a herança dessa tribo é o próprio Deus, ou seja, a parte dela, o tesouro que lhe toca é oferecer a Deus. O tesouro que lhe toca é estar próximo a Deus, é ministrar sobre Deus ao povo. Então, o próprio Deus é o tesouro dos levitas. Os levitas também, como responsáveis pela obra, pelo serviço de Deus, receberam cidades designadas. Cada uma das tribos deram cidades aos levitas. As tribos, o povo de Israel, também ofertava os dízimos, iam para a manutenção da tribo de Levi. Paulo vai nos dizer que o obreiro que preside bem, ele é digno de dupla honra, ou seja, ele é digno de duplo honorário. Todo obreiro é digno de um honorário. Todo aquele que trabalha para o Senhor é digno de honorário. A Bíblia também diz que não devemos atar a boca do boi quando ele está trabalhando. Isso fala sobre o serviço na casa de Deus. Então, aquele que presta um serviço à casa de Deus, ele é recompensado sim, é recompensado pelo Senhor, ele tem valor e ele terá a sua recompensa a paga pelo seu salário, assim, pelo seu trabalho, assim como ocorria aqui na tribo de Levi. E essa paga vem do próprio Deus. É claro que nós temos pessoas que são especificamente designadas nos tempos atuais apenas para cuidar do trabalho da casa de Deus. Então, estão em tempo integral voltados para esse serviço. Eles sim têm um auxílio da igreja, têm um salário. A exemplo de missionários e outros. Nosso primeiro tópico diz: vamos louvar. Como vimos na lição anterior, a música ela mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa razão e ela nos ajuda no momento de culto a conseguirmos nos elevar mais ao Todo-Poderoso. Temos ali letras que são inspiradas por Deus, letras verdadeiramente que vão elevar o nosso espírito e nós podemos usufruir dessas letras para entrar e oferecer uma verdadeira adoração ao Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso, é algo muito bom. A palavra de Deus nos diz que um culto a Deus tem de ter salmos, hinos e cânticos espirituais, segundo registrado no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O problema aparece quando o cantor, ou o pregador, ou aquele que vai exercer um cargo na igreja, ele acredita que o culto vai ser abençoado porque ele vai exercer o cargo. Ou seja, tem cantores que acreditam que Deus abençoa o momento do louvor porque é ele que está louvando. Se fosse uma outra pessoa, Deus não ia abençoar daquele jeito. Se acham super espirituais, ou então já começam assim, olha só, cantaram aqui, ninguém deu glória a Deus, eu vou cantar, vou começar a dar glória a Deus agora, o fogo vai cair, vai acontecer aqui uma reviravolta, porque Deus vai me usar. Cuidado com isso, não se superestime, se achando superior aos demais, superior aos outros. Não faça isso, não faça isso. Então, o levita, ele deve ser humilde, e levita é todo aquele que tem um cargo na casa de Deus. E o levita não deve se superestimar, ser super espiritual, até porque levita é uma tribo inteira. Levita é todo aquele que está fazendo um serviço na casa de Deus. Então, desde o pastor da igreja, os obreiros, os que ministram a escola dominical, as aulas de EBD, todos os porteiros da igreja, os zeladores da igreja, os cantores, todos são levitas na casa do Senhor. E não apenas quem faz parte do ministério de louvor ou quem canta solo. Não, levita é todo aquele que então exerce uma atividade. Vocês conseguiram me compreender? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E você é um levita? Você exerce uma atividade na casa do Senhor? É importante que você exerça, que você esteja disposto a fazer isso. Então se dedique, se ofereça para exercer um cargo, para realmente ter uma atividade, para ser auxiliar, para ajudar na obra, na casa de Deus.
Nosso segundo tópico diz: quem eram os levitas? Como nós fizemos aqui no início da lição, os primeiros textos que eu li são os textos da leitura diária. Nós já podemos perceber que os levitas, eles faziam muitas outras coisas além de cantar. Na verdade, você pode perceber isso? Bem, os levitas da Bíblia eram os integrantes de uma tribo formada pelos descendentes de Levi, filho de Jacó. Moisés e Arão eram levitas. Moisés, Arão, Miriam eram levitas, foram escolhidos por Deus. Essa tribo de Levi foi totalmente separada para o serviço na casa do Senhor. Então é uma tribo de Israel que fica responsável por cuidar do serviço religioso. A manutenção do tabernáculo, nos nossos dias seria a manutenção do templo, da igreja local, cuidar da limpeza, cuidar dos bancos, cuidar de todos os utensílios, a mesa de som, os aparelhos da igreja, cuidar então da biblioteca que a igreja tem, muitas igrejas têm sua biblioteca, as salas, os materiais utilizados, os utensílios em geral. Essa tribo foi escolhida, segundo nós lemos no livro de Números, capítulo 1, versículos 50 e 51. Arão, o irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote de Israel e seus filhos deram continuidade a esse serviço sacerdotal. Vamos pensar juntos, se os levitas de Israel tinham um sem número de atividades, por que somente os músicos hoje são chamados de levitas, então? Você percebe? Então, é algo que acabou ficando meio que enraizado, na verdade, no nosso meio, de chamarmos os cantores de levitas. Mas como a lição vem mostrando, não são apenas eles. Levita é todo aquele que tem um cargo na casa do Senhor. E você também pode ser um levita, e eu te convido a tomar sobre si essa responsabilidade, de também ser um levita na casa do Senhor. Então, o levita hoje, levita era aquele que ensinava também o povo. O levita ensina. O levita também é responsável pela parte de evangelismo. Você evangeliza, você é um levita. Se você tem apregoado a palavra do Senhor, você tem sido um levita também, usado pelo Senhor. Se você hoje se preocupa, faz ali o seu serviço de oração, está intercedendo por outras pessoas, você também é um levita. O sacerdote, ele intercede pelos outros. Você percebe? A tribo de Levi intercedia pela nação inteira, pela nação de Israel. Se você nas suas orações tem intercedido, você tem sido um levita também. Deus te abençoe e continue te utilizando a serviço dele. Veja só, todo mundo que arregaça as mangas e põe a mão na massa para fazer a obra é importante. Seja qual for o ministério que Deus lhe reservou, todos têm parte na obra de Deus. Há espaço para todos nós. Você que tem aí seu dom e gosta muito de teatro, pode trabalhar isso também na igreja. Talvez a sua igreja local precise de um grupo ali de teatro, um grupo que faça as encenações, momentos de peça, um grupo que seja dedicado a isso. Talvez você tenha um dom aí de coreografias, o dom de compor músicas, o dom de compor melodias, um dom que pode ser utilizado na sua congregação local, tem inspirações, sabe contar histórias e pode utilizar isso também. Contar histórias e colocar dentro dessas histórias um fundamento bíblico e através delas ensinar o povo, ensinar outros adolescentes, ensinar crianças, ensinar adultos. Você tem dons que podem ser utilizados na casa de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua mente e pudesse enxergar o amplo serviço do Senhor, o amplo número de ministérios disponíveis que vão muito além da pregação, além do ensino e além do canto. Afora isso que foi citado, afora a musicalidade, você pode estar utilizando outros dons e talentos que você tem para disponibilizá-los para a obra do Senhor. Utilize o que Deus colocou em sua vida. Você sabia que todos os dons que estão em sua vida são um tesouro do céu, que foram colocados em você, mas que pertencem a toda a humanidade? Você deve manifestar o seu dom
para as outras pessoas. Você deve utilizar o seu dom e entregá-lo à humanidade. Utilize o seu dom em prol da obra do Senhor e assim você estará devolvendo a todos nós o que também nos pertence. Por isso, não se deve esconder o talento, porque ele não é só seu. Assim nós chegamos, então, à conclusão da lição de hoje, e a conclusão diz: qual é o seu dom? Consagre-o para o Senhor. O que você sabe fazer, o que você faz bem feito, consagre isso para o Senhor. Se você gosta de escrever, já pensou em escrever um livro? Ore a Deus pedindo livros e Ele vai com certeza te dar. Dê a Ele um pouco de seu tempo e ao seu próximo um pouco de sua atenção e amor. Sirva, colabore, participe. Lembre-se de que com Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se por acaso você se sente envergonhado, tem vergonha, de aparecer, ore a Deus. Deus pode também tirar de você essa timidez, tá ok? Lembrando que aquele também que foi batizado com o Espírito Santo de Deus, ele tem autoridade, tem ousadia para ministrar, tem ousadia para exercer o seu dom, seu ministério. A timidez o abandona. Ore a Deus, peça a Ele também esse revestimento, peça a Ele para ser batizado com o Espírito Santo, peça a Ele para que verdadeiramente derrame sobre você essa promessa que Ele fez a todos, é abrangente. Não há mais sumo sacerdote e o verdadeiro templo onde Deus quer habitar é o coração do homem. Nós não temos, na presente era, um sumo sacerdote. É isso. O nosso sumo sacerdote é Jesus, é o Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, na terra hoje, da tribo de Levi, dois países, Israel, da nação de Israel, não há ali um sumo sacerdote, não há sequer a presença do templo hoje, não é verdade? Então, nosso sumo sacerdote, por excelência, ele é Jesus. Ele é Jesus. E mesmo que houvesse um sacerdote aqui humano, o sumo sacerdote por excelência, ele é o Cristo. E você quer ser um levita? De verdade? É só dizer a Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. Ele vai usar você poderosamente, mesmo que ninguém veja ou saiba, até mesmo muito além do louvor. Assim nós chegamos ao término dessa lição. Espero que tenha sido elucidativa e que você tenha compreendido quem são os levitas no dia de hoje. Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. Te espero, se Deus quiser, no nosso próximo domingo para estarmos estudando juntos a lição de número 7. E o tema da lição de número 7 é louvor e adoração, um dever de todos.